Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de Manutenção de Sistemas de Controle e Acionamentos Eletromecânicos. Pois bem, pessoal, tem esse slide aqui para a gente trabalhar, mas hoje vamos falar sobre SAP, certo? Vou compartilhar a tela com vocês aqui, ó. Nós teremos, são de certa forma 4 SAPs? Não, são 2 SAPs e 2 fóruns avaliativos, certo? Vamos passar um por um aqui, juntos. SAP 1. Você leu a história da situação de aprendizagem, chegou a hora de auxiliar a Natália. Então, uma história muito provavelmente vai estar onde? Quando você não encontra aqui, as histórias estão no SCORM. Então, entra aqui nesse link verdinho, ele vai abrir, né? Situação de aprendizagem. Essa primeira aqui, ó, etapa 1. Aí ele vai contando história, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Não, vai estar no meio do SCORM. Vai ter que olhar e assisti-lo, né? Assistir não é bem assistir, é fazer realmente o acompanhamento do mesmo para encontrar a história da Natália. E aí vai contar, mas vamos, sem saber a história da Natália, creio que a gente conseguiu fazer de modo tranquilo também. Então, se precisar de auxílio, não deixe de entrar em contato com o seu tutor. Etapa 1, ó, em um arquivo eletrônico de apresentação, apresente a interpretação e análise da sequência lógica de funcionamento do circuito pneumático. Faça o download do anexo 1 e do anexo 2. Então, vamos lá. Pega esse anexo 1 e esse anexo 2. Vamos ver quais são, né? O primeiro, aqui temos um diagrama pneumático, né? Então, nós temos que trabalhar. Tem os pontos de fonte aqui, tem válvula, né? De 2, 3. Ixi, tem válvula demais aqui. Se for falar uma por uma, vai longe. Mas aqui, ó, tem acionamento, tem vários atuadores, né? A gente consegue ver nas válvulas aí os diferentes atuadores e estão enumerados, ó. 1, 0, 2, 0, 3, 0, e assim vem cada um dos elementos, ó. 1, tá aberto 50% ali, 1, 2 também, e assim vai, justamente para fazer acionamento. Tem as válvulas aqui embaixo, o que mais que nós temos? Tem um circuito grande aqui, hein? Tem que parar para analisar ponto a ponto. Vem daqui, esse conecta com essa, mas também desce aqui. Bicho, é o desafio. Qual que é a minha ideia? Para analisar isso aqui, justamente escrever análise e interpretação sobre esse diagrama pneumático aqui. Você pode baseá-los, né, em cada um dos atuadores que a gente tem. Então, temos as válvulas, né, que vão mandar os sinais justamente para o atuador exercer, né, alguma coisa. Então, né, tem os itens, né, tem 1.2, então você vai conseguir ver o que é cada um desses elementos. Esse que eu estou passando o mouse aqui, ó, um outro, né, uma espécie de um fim de curso, e assim vai. Cada um deles que vão mandar sinal, né? Ah, tocou aqui, abriu, o sinal passou, se esse aqui também passar, chega. Ixi, tem duas, né? Ah, e aqui não é ponto de união, não, ó. Se não tem um pontinho preto, não é ponto de união. Entra nessa, sai aqui, chega e se une para o atuador 3, né? Mas se une com outro sistema que vem daqui, ó. Que também é o 2.3, que tá ligado ao 2.2. Acho que tá intertravado esse aqui. Tem que olhar com calma. O que eu faria, né, se eu fosse fazer essa SAP agora? Você tem a possibilidade de fazer no Fluid Sim, que a gente trabalhou lá para fazer aquelas SAPs de montagem, mostrando, tem um vídeo. Esse Fluid Sim, a gente pode trabalhar com ele para desenhar isso aqui, porque se essas linhas não se cruzarem tanto, igual está nesse diagrama, fica mais fácil visualizar. Caso não queira usar o Fluid Sim, eu desenharia à mão, cada um dos circuitos em separado, para ter o mínimo de linhas cruzando aqui. Ele fez uma hierarquia, né? Até chegar nos atuadores. Mas eu creio que aqui tem que abrir. Ou outra opção é pegar um caneta diferente ou algo assim, alguma coisa que pinte, né? Que tenha a possibilidade de. Deixa eu ver se eu consigo pintar aqui de uma outra cor. Pode ser também, ó. Aí eu venho pintando aqui, ó. Pô, esse aqui passa aqui, passa aqui. Lógico que não, porque essa espessura toda, né? Porque senão vai ficar feio demais.
O azul vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vocês viram que eu coloquei aqui? Beleza. Esse aqui tem que ter travado no azul, tá travado também. Passa aqui, sobe. Não, aí eu já grifei o negócio errado. Entra aqui também. Mas é igual quando era criança, né? De ligar as linhas. Esse aqui não vai ter jeito, vai passar aqui também. Qual que, na primeira parte, a gente fica a substância e função em cada parte. Gilberto, eu já vi que vai estar todo ligado um no outro aqui, ó. Então, eu creio que esse seja realmente o desafio. Aqui, ó, aqui vai chegar no 2 vapor, vou todas as linhas, quer ver? Talvez esse seja o desafio, né? Identificar por que que está sendo feito dessa forma. Outra coisa é verificar o sentido, né? De passagem. Aqui vai dar todas as linhas, então não vai adiantar eu desenhar, não. Então, eu vou pedir, o que que eu vou pedir para vocês? Fazerem a pesquisa, encontrar ou fazer análise, interpretar e a gente tirar dúvidas na próxima. Eu estou pensando aqui, né, com o simulador, qual que é a graça do simulador quando vocês fizerem? Né, como está tudo praticamente interligado, você vai olhar a posição de válvula. Então, qual que eu deixo passar, qual que eu não deixo, né? Qual via que eu tenho, qual via que eu não tenho. O que está normalmente aberto, o que está normalmente fechado. Então, verificar tudo isso aí, né? Vou ver se eu coloco para vocês um... Se eu não me engano, eu não lembro se em montagem tinha, eu vou procurar uma apostila sobre as válvulas, cada uma delas para você saber interpretar 3 duas vias e assim vai, né? Até 5 duas vias, tem várias possibilidades. Esse elemento a gente já conhece, atuador também, e aqui são os tipos de acionamentos, né? Se é por fim de curso, por pino, por rolete, assim vai. Então, vou deixar uma apostila. E aí sim, com o simulador, qual que é o advento do simulador? Você consegue simular, acionei isso aqui. O que que ele manda? Tem que acionar isso aqui também, acionei os dois. Ele deixa passar para cá, vem aqui e intercala com o acionamento do atuador 3? Sim ou não? Se você tiver um simulador, ele vai fazer na hora, né? Ele vai comutar a posição na hora. Então, o fluid sim aí, eu lembro que eu passei no, como falam? No chat, mas pode ter gente que não estava nas webaulas que eu passei o software aí. O pessoal mandou e-mail, eu mandei para todo mundo ter acesso. Então, se for o seu caso, Gilberto, ou quem está vendo esse vídeo, chama lá na plataforma, manda um e-mail que eu mando o instalador do FluidSim, que vai facilitar na hora de simular. Isso aqui, simulado, fica mais fácil. Você tem, Gilberto? Tem aqui, eu tenho o pneumático, tem os dois aqui. Simula ele lá, eu vou, agora que eu vi esse desafio aqui, eu vou simular também. E realmente tá grande esse diagrama. Talvez por ele estar intertravado, né? Um tá conectado no outro, pode ser que eu seja muito mais simples. Vendo o simulado, né? A gente fala, pô, fazia só isso. Mas no diagrama aqui, para você interpretar, você tem que ter tempo, analisar um por um, né? E eu creio que se a gente for parar para fazer isso aqui, eu não vou conseguir chegar nas outras e nem vou ter tempo hábil para explicar para vocês. Mas peço o seguinte, primeiro aí, tentem e se der certo, deixa eu ver como que tá o nosso cronograma aqui. Tem um cronograma bom, né? Temos aí bastante aula que a gente consegue simular também esse circuito. Show? Então é interpretar ele. Pediu para baixar o anexo 2 também. Ah, tem ele aqui, ó. Posição A0 A1, B0 B1, C0 C1. Um pouco distante, mas é a mesma coisa. Então, justamente para facilitar a visualização, e tem o anexo 3. O que tem nesse anexo 3? É a designação e a descrição do componente. Tá mais... Ah, não, mas lá falava justamente, deixa eu voltar. Lá falava para entregar a interpretação e análise da sequência lógica de funcionamento do circuito pneumático. Então, realmente aí fazer a entrega da apresentação. E
preencha a tabela do anexo 3 com a identificação dos componentes utilizados no circuito pneumático. Isso aqui ficou mais fácil, né? Contextualização e a descrição desse componente. Ficou uma linha a mais, né? Acho que dá até para tirar essa linha aqui, ó. Pode observar que aqui na página. Aí, eu era para tirar a linha, tirei tudo. Coluna, perdão. E a descrição do componente, cada um deles. Vamos só fazer essa tabela aqui. Deixa eu ver o que mais. Etapa 3. Editor de texto, registra e avalia o funcionamento, indicando os pontos que não estão de acordo com o esquema pneumático. E na etapa 4, editor de texto, elabore um relatório sobre o circuito pneumático, descrevendo. Deixa eu só ver. Esse aqui vai ser feito no presencial, ó, identificando os pontos que não estão de acordo com o esquema pneumático. E a etapa 4 no AVA, né? Que seria um relatório. Então, qual que é a minha sugestão? Faça um relatório apresentando isso. Então, se você quiser que ele fale, ó, arquivo eletrônico de apresentação de slide, pode fazer no próprio relatório. Escrever a interpretação e análise da sequência lógica junto, né? Ou em 2 arquivos você pode colocar a identificação. Se quiser, pode copiar essa própria tabela que a gente baixou e jogar dentro do relatório também. Então, pega aqui, dá um Ctrl C, joga lá no Ctrl V, a tabela preenchida, e aí você mata as 3 SAPs de uma vez. Fica até mais fácil. Um relatório, fazendo introdução, explicando sobre pneumática. O desenvolvimento, você vai colocar... Pode até colocar uma fotinha desse diagrama aqui, ó. Né? Faz aqui, ó, captura. Vou até pegar esse de modelo aqui, ó. Vou fazer aqui. Então, vai ter todo o cabeçalho, né? As partes aqui. Cabeçalho. Só tomar esse cuidado. Mas que eu não consigo mexer essa bendita aqui? Eu creio que tá fora da ancoragem. A gente tem que mexer na formatação. É mais fácil pegar um novo, ó. Então, vou ter cabeçalho, depois eu venho e coloco minha introdução. No desenvolvimento, né? Introdução sobre o sistema pneumático e tudo mais. Desenvolvimento, eu venho aqui, ó, na minha própria SAP, faço uma captura aqui, ó. Uso a ferramenta captura, venho aqui, jogo, coloco dentro do meu relatório também. E embaixo eu explico, né? Coloca aqui a sequência dentro do desenvolvimento. Vou colocar em minúsculo, ó. Fica até estranho começar com minúsculo. Aí você coloca sequência, né, de funcionamento, interpretação e tudo mais. Interpretação e você segue, né, na parte de desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento você joga essa própria tabela aqui, ó. A descrição de cada um dos itens. E eu dei um Ctrl C que não precisava. Eu já salvar isso aqui como outro nome, que aí eu tenho acesso àquele arquivo antigo. Vou chamar de 1. Beleza. Então eu posso vir aqui, ó. Vou abrir esse anexo. Copio direto essa tabela aqui no Ctrl X e jogo lá dentro. Beleza, show de bola. No fim, eu coloco a minha conclusão e acabo o meu relatório, sem mistério. Tem seu cabeçalho com suas informações. Depois você vai fazer a introdução sobre pneumática e tudo mais. Depois no desenvolvimento, você já vai responder a sequência de funcionamento, sua interpretação e análise. Eu até copiei a captura e já trouxe a tabela. Então aqui você já mata SAP 1, 2 e com a conclusão, fazendo tudo no formato de relatório, mata essa etapa 1, 2 e 3. Então vai ser um relatório no final. Creio que o mais difícil aqui é pegar a sequência de funcionamento e a interpretação. Mas relatório Professor, você já estão craque. essa descrição de componente aí, Uhum. a descrição dessa tabela do lado de cá aqui, Isso. Por exemplo,
1,0 era o atuador. No caso, eu copiei a imagem errada. O 2,0 é um atuador também. Então, por exemplo, vou colocar aqui um método empírico, tá? Então, é atuador, o 2,0 atuador. Aí você coloca lá com. Ah, tá. E é para mim colocar só quais são os componentes que estão aqui na. Uhum, Ah, exatamente. Tá vendo que eles têm um número? Aqui não, mas aqui tem um número, ó. Tá vendo? 1,0 é esse, o 2,0 é esse aqui, o 3,0 é esse aqui. certo. É só para fazer isso. Não Acho que entendi. essa vai ser a parte mais fácil. Com a apostila que eu colocar, vai ficar mamão. Então, beleza, assim a gente mata a SAP 1. Maior dificuldade em interpretação desse diagrama. Tô falando porque realmente não tá simples não, pessoal. Talvez simulando, é o que eu tô falando, simulando fique bem tranquilo de da gente ver, né? Mas sem simular aqui, olhando esse tanto de linha cruzando, meu amigo, você vai ficando perdido. Eles têm que olhar ponto a ponto. Então, aconselho usar o Fluid Sim. Quando eu for fazer também, eu vou desenhar no Fluid Sim. Show? Beleza, vamos para SAP 2, Gilberto. É um fórum, né? Então aqui, ó, chegou a hora da Natália, beleza. Interpretar e analisar a descritiva do problema e do funcionamento do circuito do controle de cisterna. Isso aqui vai acontecer onde? Anexo, faça download do anexo 1 e 2. Então aí tem o descritivo, fala da cisterna, tudo mais, né? Isso aqui vocês vão ter que ler, porque se eu ler aqui, eu já vou matar, muito provavelmente, que às vezes no texto, né? Tô falando, pô, o professor é o cara mais safo, não. É porque geralmente no texto tem muita resposta. Esse formato CLI aqui não é formato de um doc. Anexo 4. Aí ele traz o diagrama do ladder aí. Então tem uma input 1 e uma saída 1. Provavelmente o motor 2 e 3 normalmente fechada. Aqui vai falar um pouquinho de ladder, né? Mas beleza, vocês vão ler tudo isso aqui. Não vou aprofundar muito nessa, por quê? O que que faz na SAP 2? É participar de um fórum, né? Participe do fórum argumentando com embasamento teórico sobre os circuitos apresentados e também sobre os apontamentos feitos por outros colegas. Então, é um fórum que você vai ser avaliado, né? Falando sobre essa atividade. Então, preciso fazer, desenhar um ladder, né? Aquele CLI é um formato de, fala de um software, se eu não me engano, é da VEG, que é aquele formato, para linguagem ladder, para subir na IHM. Mas aqui é participar realmente do fórum, então discutindo sobre o assunto, né? Falando sobre a cisterna, funcionamento e tudo mais. SAP 3, aqui sim tem algo para entregar. Ó. A empresa onde você está trabalhando, implantando um plano de manutenção preventiva em todos os equipamentos do seu parque fábrico. Portanto, a sua tarefa é implementar um plano de manutenção preventiva de uma esteira transportadora. Nesse primeiro momento, você deverá elaborar um plano de manutenção preventiva para o inversor de frequência e o motor de indução trifásico de 10 CV, responsáveis pela rotação da esteira transportadora. Este plano deverá conter as seguintes informações: conjunto, componente, atividade, máquina parada, duração da atividade e frequência da atividade. Você receberá os manuais do inversor e do motor trifásico utilizadas nesse equipamento para lhe auxiliar na elaboração do plano de manutenção preventiva. Essa atividade será realizada individualmente, à distância e postada no AVA, né, na plataforma. Por fim, você precisará elaborar um procedimento de segurança para o inversor e o motor, separadamente, além de uma lista de ferramentas que devem ser utilizadas para ambos. Lembre-se de que as informações devem ser retiradas dos manuais. Essa atividade será realizada individualmente, à distância e postada no AVA. Agora que você leu a história, tá, né? Beleza. Primeiro, em um arquivo eletrônico de texto, elabore um plano de manutenção preventiva para o inversor de frequência e o motor de indução trifásica. Faça o download do anexo 1. Então vamos lá. Anexo 1, o que que o anexo 1 traz para a gente? Essa aqui tá mais tranquilo, hein? Ele já traz uma espécie de um manual aqui, ó. Desiniciação, ele descreve, né, quais são as atividades, um checklist, te dá uma tabela de inspeção periódica, instrução de limpeza, tudo mais, e as descrições de ferramenta. Rapaz, essa aqui deixaram para compensar a outra, provavelmente. Deixa eu fechar isso aqui. E aí você tem que elaborar o plano de manutenção, que já está no formato do Excel.
né? Tá aqui, ó. Você deu um exemplinho aí, começando, né? Então, nos terminais conectores, cartões de circuito impresso, verificar máquina parada, sim ou não, duração, qual a frequência tem que fazer? É para fazer com a máquina parada, sim ou não? Qual que é a duração estimada? Com que frequência, né? De 3 em 3 meses? E assim vai, ó. Então, você vai olhar cada um daqueles itens que estão listados naquele manual ali de manutenção e fazer aqui, ó, qual que é o componente, qual que é a atividade, se é para fazer com a máquina parada ou não, qual a duração e a frequência. Então, você vai ter um para o inversor e você vai ter outro para o motor trifásico. Então, são dois elementos que você vai elaborar esse esse documento. Deixa eu pegar ele aqui. Não, já não é mais essa, não é mais essa, nem essa, nem essa. Então aqui, ó, para o inversor e o motor de indução trifásica. Então você pode fazer na mesma tabela, né? Na verdade, eu falei duas, você vem aqui, ó, conjunto, local, conjunto, sistema. Aí você coloca, ó, motor de indução trifásica. E aí você faz também para todos os elementos desse motor. Onde que estão essas informações? A gente bem viu agora, né? A gente bem viu agora essas informações aqui, ó, no SAP 3 anexo 1. Ele já descreve até os componentes. Isso pro inversor. Deixa eu ver se aqui embaixo tem para outro caso. Não. Acho que o desafio agora é fazer do motor também. Também é fornecido um modelo para realização do plano de manutenção. Você poderá utilizar um único arquivo do Excel para o inversor e para o motor usando duas planilhas ou dois arquivos de Excel. Ou no mesmo, né? Igual eu mostrei para vocês lá. Você coloca na aba de baixo. Então já tem uma espécie de plano, né? Já descrito aqui para o inversor e você vai fazer também para o motor. Aqui é inversor mesmo. O motor também não tem muito mistério, não. Se você digita no Google, sai muita coisa. Mas a ideia é que se avalie, né? Teste primeiro antes de pesquisar, porque realmente isso aí não vai ter muito mistério para encontrar. E a etapa 2, né? Elabora um procedimento de segurança para o inversor e para o motor separadamente, além de uma lista de ferramentas que serão utilizadas para ambos. Do inversor está pronto, né? A gente viu lá no outro documento. Vamos ver o anexo 2 aqui. Não é possível, isso aqui deve ser para o motor. Tem um descritivo para o motor também. Olha o plano aqui, praticamente pronto. É só organizar ele lá, então. Montar realmente como uma planilha de plano de manutenção. Um PMOC, né? Um plano de manutenção, operação e controle. Aqui não está certinho, ó. Tem uma tabela, né? Diariamente, o que que você faz, semanalmente, a cada 3 meses, no componente de motor elétrico. Aí o que que vocês vão ver se a máquina vai estar parada ou não e estimar a duração. Então, aí imagine, né? Se fosse fazer essa atividade. Como vai estar muito linkada com o encontro presencial, aproveitem lá para registrar. E aqui, ó, as ferramentas. Então, o documento anexo 1 é para o inversor, anexo 2 para o motor. O plano aqui ficou tranquilo. Vamos ver o procedimento de segurança. Agora você vai ter mais dificuldade. Procedimento de segurança para desligar o inversor. Já tem um modelo aqui, né? Lógico que tem mais passos. E para o motor também não vai ter mistério. Naqueles documentos, vou até dar uma lida aqui com um pouquinho mais de calma, Gilberto. Inspeção geral, manutenção, na hora de inspeção geral. Aqui no meio dessa inspeção, se você for ler, ele vai ter falando para desenergizar, falando para tomar cuidado, usar uma luva. Muito provavelmente ele vai falar também para medir se está chegando tensão e tudo mais. Tem que ler com calma, né? Mas são os cuidados principais aí. E elaborar um passo a passo, né? Um checklist aqui para trabalhar com segurança, né? Lembrando o principal aí, a gente não trabalha com linha viva, né? Então, nós temos que desenergizar as nossas linhas para iniciar nosso trabalho. Tem que estar com EPI, né? Em local adequado, questão de ergonomia. Temos que estar, depende do caso, isolar, taguear, né? Colocar o bloqueador no quadro e assim vai. E aí mata a SAP 3. Vamos para a SAP 4 agora, que é participar de um fórum também, né? Interprete, analise o funcionamento do elevador hidráulico. Então tem a ver com o encontro presencial
Redesenhe, né? Válvula correta e redesenhe o circuito enquanto presencial. Etapa 3, um relatório de funcionamento. Na verdade, não vai ter isso aqui, tá? Utilizando a proposta, por que que não vai ter isso? Ó? É para participar do fórum. Então, ó, quero que discutamos, cada um pode explicar o que gostou no circuito, o que acha que pode ser melhorado. Então, não vai ter que enviar nada na SAP 4, tá? E depois, né, participe do fórum tecendo comentários. Então, vamos lá. SAP 1 e SAP 3 têm envios. SAP 1, circuito pneumático e tudo mais. SAP 3, plano de manutenção, procedimento de segurança, tudo mais. 2 e 4 só participa do fórum. E aí a gente finaliza a nossa UC. Ô, Gilberto, Entendido aí, professor. quiser começar pelo mais fácil, vai na 3, né? Que é ler e fazer a planilha e fazer o documento. E eu não sei se está mais difícil ou não. Eu olhando aqui, eu já não. Porque geralmente você bate o olho assim, você consegue imaginar um caminho e tudo mais. Eu não sou expert na parte de pneumática, mas ali. Aí que eu tô falando, advento, se usar o simulador, talvez seja bem simples e a gente está quebrando cabeça pelo emaranhado, né? De peça. Muito provavelmente, se a gente ver ele todo destrinchado, fique mais fácil também. Aí por isso que eu tô dando. Vamos ver Desenha no aqui. simulador, coloca e manda acionar um dos elementos ou dois e vê o que acontece. Show de bola. Fechado? Pessoal, quem está vendo gravado, o Gilberto já me confirmou que tem. Quem está vendo gravado pode não ter participado da UC de montagem e não ter acesso ao Fluid Sim. Me chama na plataforma, me manda lá o seu e-mail que eu te envio o instalador para vocês trabalharem. Tá bom? Gilberto, agradeço demais a presença aí, meu rei. Brigadão. Tá bom? Boa semana para você. Fique com Deus e até nossa próxima web. Roberto, fechou. Tá falado. Obrigado, hein? Obrigado pela aula aí, por ter aguardado aí. Show de Show de bola, bola. hein? Show. Até mais. Mais com Deus. Com Deus.